Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Perdão de Samuel de Nazaré. Uma lição sobre maus amigos. Na sala de cima estão alguns homens de Nazaré, e seus irmãos vieram ontem procurando por você, e então chegaram alguns fariseus e muitos doentes, e um homem de Antioquia. Diz o Iscariotes assim que os vê, entrar na casa. Eles foram embora, talvez? Não, o homem de Antioquia foi para Tiberíades, mas volta depois do sábado. Os doentes estão espalhados em várias casas, mas os fariseus queriam seus irmãos como convidados e os honraram muito. Eles estão agora na casa de Simão, o fariseu. Murmura Pedro. Qual o problema com você? Você não está feliz que eles honrem o mestre em seus parentes? Pergunta o Iscariotes. Oh, se for uma verdadeira honra e o encontro útil, estou muito feliz. Desconfiar é julgar. O mestre não quer que julguemos. Claro, mas para ter certeza esperarei antes de julgar. Assim evitarei ser um tolo e um pecador. Subamos para ver o povo de Nazaré. Iremos amanhã aos doentes, diz Jesus. O Iscariotes dirige-se a Jesus. Não podes, é o sábado. Você quer ser repreendido pelos fariseus? Se você não está preocupado com a sua honra, eu estou, diz Judas muito teatralmente, e conclui. A propósito, como percebo que tu estás ansioso por curar imediatamente aqueles que te procuram, pois bem, iremos impor-lhes as mãos em teu nome e... Não. Um não muito contundente que não permite discussão. Você não quer que façamos milagres? Você quer trabalhar sozinho? Bem, iremos dizer-lhes que tu estás aqui e que prometes curá-los. Eles ficarão felizes. Não é necessário, os pescadores nos viram, então já se sabe que estou aqui. E eles sabem que eu curo aqueles que têm fé em mim. Na verdade, eles vieram me procurar. Judas está em silêncio, insatisfeito, seu rosto momentaneamente sombrio e desagradável. Jesus vai para fora, indiferente à tempestade e aos fortes aguaceiros, e sobe as escadas. Ele empurra a porta e entra. Os apóstolos o seguem. As mulheres já estão lá em cima conversando com os nazarenos. Num canto está um homem que eu desconheço. Paz para vocês. Mestre! Os nazarenos curvam-se e depois dizem, aqui está o homem, apontando para o desconhecido. Vem cá, ordena Jesus. Não me amaldiçoe. Para isso não foi necessário dizer-te para vires para cá. É essa a única palavra que tens para o Salvador? Jesus é austero, mas encorajador ao mesmo tempo. O homem olha para ele. Então começa a chorar e, jogando-se ao chão, grita, se não me perdoares, não terei paz. Por que você me rejeitou quando eu queria te fazer bem? Agora é tarde para fazer as pazes. A tua mãe está morta. Ah, não me diga isto, você é cruel. Não, eu sou a verdade. E eu era a verdade quando lhe disse que você mataria sua mãe. E eu sou a verdade agora. E você riu de mim então. Por que você está me procurando agora? Sua mãe está morta.
Você pecou e continuou a pecar, embora soubesse que estava pecando. Eu tinha te contado. Esse é o seu pecado grave. Você quis pecar, rejeitando a palavra e o amor. Por que reclamar agora que você não tem paz? Senhor, Senhor, tenha piedade de mim. Eu estava louco, e tu me curaste. Esperei em ti, antes de perder toda a esperança em todos. Não decepcione minha esperança. E por que você perdeu toda a esperança? Porque fiz morrer de tristeza minha mãe. Também na noite passada ela estava exausta, e eu fui impiedoso. Bati nela, Senhor. Um grito de verdadeiro desespero enche a sala. Eu bati nela, ela morreu durante a noite, e ela só me disse para ser bom. Minha mãe, eu a matei. Você a matou há anos, Samuel, desde que você deixou de ser justo. Pobre Esther, quantas vezes eu a vi chorar, e quantas vezes ela me pediu para acariciá-lo no seu lugar. E você sabe que eu ia à sua casa não porque fosse amigo de você, que tem a minha idade, mas por pena dela. Eu não deveria te perdoar, mas 2 mães me imploraram para ajudá-lo, e seu arrependimento é sincero. Então, eu te perdoo. Com uma vida irrepreensível você deve apagar do coração de seus concidadãos a memória do pecador Samuel e reconquistar sua mãe. Você conseguirá isso se através de uma vida de justiça e conquistar o céu e sua mãe ao mesmo tempo. Mas lembre-se, e tenha isto muito claramente em mente, que o seu pecado foi muito grave, e consequentemente a sua justiça deve ser grande em proporção, a fim de cancelar a sua dívida. Ah, você é bom, você não é como aquele teu discípulo que saía logo depois de entrar, e veio a Nazaré só para me aterrorizar. Estas pessoas podem dizer-te, Jesus se vira. De todos os apóstolos só falta o Iscariotes. Então é ele quem maltratou Samuel. O que Jesus deve fazer para que o apóstolo não seja criticado como apóstolo, senão como homem, ele diz: todo homem só pode ser severo em relação ao seu pecado. Quando alguém comete uma má ação, deve-se considerar que os homens julgam o malfeitor e que se lhes dá a oportunidade de julgar. Mas não se deve guardar rancor. Coloque a mortificação que você recebe na balança de Deus como expiação. Vamos, aqui os justos estão regozijando-se por causa da sua redenção. Você está entre irmãos que não o desprezam, porque todo homem pode pecar, mas um homem só é desprezível quando persiste em pecar. Eu te bendigo, Senhor. Peço-te que me perdoes também por todas as vezes que zombei de ti. Não sei como te agradecer. A paz, sabes, está a voltar para mim. E chora calmamente. Agradeça a minha mãe, se você foi perdoado, se eu curei seu delírio para permitir que você se arrependesse, foi através da intercessão dela. Vamos descer, o jantar está pronto e vamos partilhar a comida. E ele sai segurando o homem pela mão. A ceia está de fato pronta, mas Judas nem está lá embaixo. Ele não está em casa. A senhoria explica. Ele saiu, ele disse, voltarei em breve. Tudo bem, vamos sentar e fazer a nossa refeição. Jesus oferece, abençoa e distribui a comida, mas uma sombra glacial está na sala, iluminada por 2 lâmpadas e pela lareira. Lá fora a tempestade ainda está forte. Judas volta ofegante, encharcado como se tivesse caído no lago. Embora tenha coberto a cabeça com o manto, seus cabelos parecem lisos, molhados, grudados nas bochechas e no pescoço, quando ele joga a capa encharcada no chão. Todos olham para ele, mas ninguém fala. Embora ninguém lhe pergunte nada, ele quer pedir desculpas, dizendo: corri aos teus irmãos para dizer-lhes que tu estás aqui, mas eu te obedeci, eu não fui até os doentes. Não foi possível de qualquer forma. Que aguaceiro, mas eu queria homenagear imediatamente seus parentes. Você não está feliz, mestre? Você não está falando? Estou ouvindo, pegue isso e coma, e enquanto esperamos para ir descansar, conversemos entre nós. Escutai. Está escrito que não devemos confiar segredos a um estrangeiro, porque não conhecemos os seus hábitos, mas podemos dizer que conhecemos o coração até dos nossos concidadãos?
Ou os corações dos nossos amigos? Ou de nossos parentes? Somente Deus tem conhecimento perfeito do coração do homem. E o homem tem apenas um meio de conhecer o coração de um próximo e entender se ele é um verdadeiro compatriota ou um verdadeiro amigo e parente. Qual é o meio? Onde ele pode ser encontrado? No próximo e em nós mesmos, em suas ações e palavras e em nosso julgamento correto. Quando, através do nosso julgamento honesto, percebemos que não há nada de bom nas palavras ou ações do nosso próximo ou nas ações que nos são exigidas, então podemos dizer: este homem não tem um coração honesto e devo desconfiar dele. Mas ele deve ser tratado com caridade, porque é um pobre coitado, afetado pela mais grave infelicidade, a de um espírito doente. Mas as suas ações não devem ser imitadas, as suas palavras não devem ser tomadas como verdadeiras e sábias. Muito menos é seu conselho a ser seguido. Não se deixem prejudicar pelos seguintes pensamentos orgulhosos: sou forte e a maldade dos outros não me afetará. Sou justo e mesmo que ouça os injustos, continuarei justo. O homem é um abismo profundo onde podem ser encontrados todos os elementos do bem e do mal. A primeira, isto é, a ajuda de Deus, ajuda-nos a melhorar e a tornar-nos reis. A última, isto é, as más paixões e as más amizades, ajudam os homens a se tornarem mais perversos e a reinarem nocivamente. Todos os germes do mal e todo o anseio pelo bem estão latentes no homem pela vontade amorosa de Deus e pela vontade perversa de Satanás, que influencia, tenta e instiga, enquanto Deus atrai, conforta e ama. Satanás tenta seduzir, ele trabalha para conquistar Deus, e Deus nem sempre vence, porque as criaturas são pesadas, até escolherem o amor como sua lei, e sendo pesadas, elas se rebaixam e anseiam mais facilmente por qualquer coisa que seja satisfação e gratificação imediatas dos instintos mais baixos do homem. Pelo que estou lhes contando sobre a fraqueza humana, vocês podem compreender como é necessário não confiar em si mesmos e vigiar com muito cuidado o próximo, para não juntarem o veneno de uma consciência impura ao que já fermenta em vocês. Quando vocês entendem que um amigo é a ruína de seus corações, quando suas palavras perturbam suas consciências, quando seus conselhos são causa de escândalo, vocês devem abandonar a amizade prejudicial. Se persistirem, acabarão por ver as suas almas perecerem, porque passarão a ações que se afastam de Deus e impedirão uma consciência endurecida de compreender as inspirações de Deus. Se todo homem culpado de pecados graves pudesse ou quisesse falar explicando como chegou a cometer tais pecados, veríamos que há sempre uma má amizade na origem. Isso é verdade, admite Samuel de Nazaré, em voz baixa. Não confies naqueles que, depois de lutar contigo sem motivo algum, te sobrecarregam de honras e presentes. Não confie naqueles que elogiam cada ação sua e que elogiam tudo e todos. Eles elogiam os preguiçosos como trabalhadores esforçados, os adúlteros como maridos fiéis, os ladrões como pessoas honestas, os violentos como sendo mansos, os mentirosos como sendo sinceros, as pessoas más como sendo leais, e apontam os piores discípulos como exemplares. Eles fazem isso para arruiná-lo e para aproveitar sua queda em prol de seus objetivos astutos. Evite aqueles que querem embriagá-lo com elogios e promessas de obrigá-lo a fazer coisas que você se recusaria a fazer se não estivesse embriagado. E quando você jurar lealdade a um homem, não se envolva com seus inimigos. Eles se aproximariam de você apenas para prejudicar aquele a quem odeiam, e o fariam com a sua ajuda. Mantenha seus olhos abertos. Eu disse, sejam sábios como as serpentes, além de serem simples como as pombas. Porque a simplicidade é sagrada quando se trata de assuntos espirituais, mas para viver no mundo sem prejudicar a si mesmo e aos amigos, é necessário possuir a esperteza capaz de descobrir a astúcia daqueles que odeiam os santos. O mundo é um ninho de cobras.
Você deve familiarizar-se com o mundo e seus sistemas, e então, permanecendo como pombas, não no lamaçal onde estão as serpentes, mas no abrigo de um alto penhasco, tenham os corações simples dos filhos de Deus. E orem e rezem, porque eu lhes digo solenemente que a grande serpente está sibilando ao seu redor, e você está, portanto, em grande perigo, e aqueles que não estiverem vigilantes perecerão. Sim, entre os discípulos há alguns que perecerão com grande alegria de Satanás e tristeza infinita do Cristo. Quem, Senhor? Talvez alguém que não nos pertença, um prosélito, alguém que não seja da Palestina, alguém... Não investigue, não está escrito que a abominação entrará e já entrou no templo? Agora, se é possível pecar no lugar santo, um galileu ou um judeu entre os meus seguidores não poderá pecar? Estejam vigilantes, meus amigos. Cuidem de si mesmos e dos outros, prestem atenção ao que os outros lhes dizem e ao que a sua consciência lhes diz. E se vocês mesmos não conseguem ver claramente, venham a mim, pois eu sou a luz. Pedro se agita e sussurra algo atrás de João, que balança a cabeça em negação. Jesus volta os olhos e vê. Pedro toma a atitude e finge que vai embora. Jesus levanta-se, sorri gentilmente. Depois entoa as orações, abençoa e despede as multidões. E ele fica sozinho para continuar orando. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.